canta Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Graças a Deus e graças a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos entrando em vossos lares, mais uma vez com o objetivo de transformar o teu lar, a tua sala, o local onde você se encontra, em um verdadeiro altar para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Que a partir deste momento, meu irmão, minha irmã, a sua família já reunida para juntos em um ato de grande reverência e temor a Deus, vamos buscar a face do Senhor, falar com Ele e ouvir Ele falar conosco. Nossas criancinhas, olha, estamos aí pedindo a Deus de que brevemente possamos estarmos reunidos, os jovens, adolescentes e toda a nossa irmandade, em que gostam de cultuar a Deus, de servir a Deus na beleza da sua eterna santidade. E já tenho, meus irmãos, uma boa notícia para cada um de vocês, conforme o decreto municipal de flexibilização no que se diz respeito ao comércio, no que se diz respeito às igrejas. Foi ontem assinado pelo prefeito Dr. Jesus Chedid, em que resolveu amenizar a situação nossa dentro da cidade de Bragança Paulista. E o que é lindo, o que é importante, aquilo que nós já vínhamos falando há muito tempo, de que Bragança Paulista não estava sofrendo com essa pandemia da forma conforme estava sendo anunciado. Então ontem a secretária da Saúde declarou que só tem 4 leitos ocupados em Bragança Paulista e que o número de pessoas que foram atingidas já estão recuperadas, e assim Bragança Paulista está entre as demais cidades aqui do estado de São Paulo como uma das melhores no que se diz respeito ao sistema de saúde, no que se diz respeito a esta pandemia. Deus tem olhado para a nossa cidade, Bragança Paulista, e o nosso prefeito determinou em seu decreto, preste bem atenção, está aqui, de que iremos abrir os nossos templos com uma lotação máxima de 40% dos irmãos em que frequentam a nossa igreja, ou seja, a capacidade de lotação. Logo para o nosso templo sede, o novo templo sede, vai ser uma maravilha, pois 40% da lotação nós teremos aproximadamente 600 pessoas que podem cultuar a Deus no novo templo, obedecendo ao que se determina esse decreto. Uma distância de 2 metros de cada um dos irmãos, como também a máscara obrigatória, higienização das mãos será obrigatória. Na celebração da ceia, o vinho é conforme nós já estamos realizando, e também com o nosso ambiente aberto, bem ventilado. Isso nós temos condição no nosso novo templo, e as demais congregações estão se preparando para se adequarem a isto. Então, meus queridos irmãos, iremos também obedecer aquilo em que foi determinado por esse decreto. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que logo, logo possamos voltar a
trabalhar para o Senhor Jesus e receber todos os nossos irmãos com alegria no nosso coração. E já declarando, a partir do dia 1º de junho, já vamos usufruir desta liberdade. E o dia 1º vai cair numa segunda-feira e nós iremos adorar a Deus com as irmãs do ciclo de oração lá na João Franco, obedecendo esse distanciamento e essa lotação de apenas 40% dos nossos irmãos. Então, já se preparando, dia 1º, aquele culto lindo, maravilhoso, dirigido pela missionária Ireni, iremos ter na João Franco e vamos decidir como vamos realizar os cultos das sextas-feiras e aos domingos. Porém, a nossa Santa Ceia, que será no dia 7, se não falha a memória, o dia 7 vamos realizar no nosso templo sede, e eu creio que também o culto aos domingos vamos realizar no nosso templo sede, novo templo sede, para evitar as aglomerações. Amém, meus irmãos? Esta é uma boa notícia e que estamos trazendo para cada um de vocês. E antes de nós darmos início à meditação da palavra de Deus, vamos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção, a proteção para cada um de vocês, orar pelas pessoas que estão enfermas, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para que o Senhor entre com providência. Temos recebido algumas informações de irmãos em que estavam sendo atingidos, não do nosso ministério, por esse vírus, porém que já estão em casa restabelecidos. E eu quero, nesse instante, cumprimentar a irmã Mariene, o seu esposo, aí na cidade e bairro aí Carvalho, onde tive o privilégio em pastorear essa família. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, e também continuamos intercedendo em favor da sua irmã Márcia, que já recebeu alta do isolamento que se encontrava lá na UTI e agora está em recuperação, ainda que hospitalizada. Então Deus abençoe e oremos ao Senhor. Querido e eterno Pai, engrandecido é o teu nome para toda a eternidade. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de nesta noite, mais uma vez, estarmos entrando na casa de cada um dos teus filhos, onde, meu Deus, estamos nesse instante intercedendo por cada um deles, aqueles que se encontram enfermos, que se encontram, meu Pai amado, vivendo momentos difíceis. Pai, tenhas misericórdia, entra neste lar com a tua bênção, com a vitória, Senhor, que os teus filhos estão a esperar. Em todo esse Brasil, onde está chegando, ó Pai amado, esta live, Deus, que o Espírito Santo do Senhor atinja corações, também no exterior, meu Pai amado, lá, ó Deus, em Portugal, lá na Romênia, lá no Uruguai, onde estão os teus filhos, pastor Carlos, irmã Sueli, irmãos Saul, ó Deus, visita lá em Aripuanã, visita também, Senhor, o irmão Wilson, como também lá em Fortaleza, no Ceará, o irmão Timóteo e todos os demais obreiros, junto com ele, meu Pai. Venha as tuas bênçãos e proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós iremos agora adorar ao Senhor com aquele belo hino da nossa harpa cristã, o hino de número 4. Este hino tem uma mensagem muito importante, uma mensagem, meus irmãos, consoladora para aqueles que estão vivendo um instante de vacilo e até mesmo questionamentos. E Deus vai ter uma mensagem para o teu coração nesta noite. Então adoremos ao Senhor com o hino de número 4. Não desanime, Deus proverá. Adoremos, abra sua harpa. Vamos todos?
adorar ao Senhor com este belo louvor. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Muito bem, meus amados, que letra linda. Não desanime, Deus proverá. E nesta noite, o Senhor tem colocado no meu coração uma mensagem sobre o tema: onde está Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida? E nós iremos tomar como base o livro de 2 Reis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 2
e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Queridos, esta pergunta, ela tem sido uma pergunta constante. Muitas pessoas estão vivendo este momento difícil e querem uma resposta no aqui e agora. É como se fosse um passozinho de mágica. É como que se Deus, ele fosse obrigado a estar revelando a sua presença constantemente, da maneira que nós entendemos e que nós queremos. Onde, no entanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você der uma paradazinha nesse instante e der uma olhada em volta de você, dá uma olhada na sua trajetória, na sua caminhada, desde o momento que você aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Dá uma olhada no sol que nos ilumina. Dá uma olhada em cada noite que chega, cada nova manhã que surge. Dá uma olhada no pássaro que voa. Dá uma olhada nas árvores e que aí estão sendo balançadas pelo vento. Dá uma olhada em tudo e em todos. E você vai perceber que a presença de Deus, ela é tão real e tão maravilhosa. Porém, Ele deseja sim se comunicar conosco de uma maneira mais forte, de uma maneira mais poderosa. Diz a palavra do Senhor, de que havendo Deus antigamente se revelado a nós, através dos profetas, hoje se revela através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do seu sacrifício, como Ele fez, por amor a nós, para nos salvar, nos perdoar e nos dar a certeza de que Ele, Deus, conforme disse o apóstolo Paulo, estava, através do seu Filho Jesus Cristo, reconciliando a nós para com Ele. Meus amados, muitos questionam, onde está Deus neste momento de pandemia? Porque os túmulos abriram as suas bocas. Porque tantas pessoas estão sendo sepultadas? E algumas, e por que não dizer a maioria delas, sem que os seus parentes possam pelo menos dar o último adeus. E para aqueles que são salvos, até logo. Muitos saindo do necrotério lá do hospital, indo direto para o túmulo. E o questionamento vem, onde está Deus? Sim. Porém, meus amados irmãos, eu posso lhes afirmar nesta noite com toda a convicção, Deus, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, está na vítima ou nas vítimas dessa pandemia. Deus, nosso Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, se encontra ou está nos médicos e que estão arriscando as suas próprias vidas para poder curar. E olha que tem curado a grande maioria. Pois observe de que esse lixo chamado Rede Globo insiste constantemente em trazer para dentro da nossa casa um quadro de horror, um quadro pavoroso, um quadro terrível. E faz questão de sempre dizer, morreram de ontem para hoje 700, 800 pessoas.
É bem verdade, é triste, mas comprovadamente, todos que estão a falecer, seja de qualquer outra enfermidade, então entra nesse quadro, nessa estatística. Mas Deus, meus amados irmãos, Ele se encontra nos agentes sanitários. Deus, Ele se encontra naqueles em que estão atendendo nos hospitais, está nos cientistas e que estão lutando desesperadamente pela descoberta de uma vacina para que cesse este mal. Aonde está Deus? Esta é a pergunta. Nesses últimos dias, Deus, Ele está, meus amados irmãos, aleluia, na vida daqueles que estão colaborando para amenizar a dor, a aflição dos demais. Onde está Deus? Esta é uma pergunta, meus queridos, em que não quer calar. Porém, iniciei dizendo, Deus, Ele se faz presente. É que a nossa ansiedade é tão grande que nós nem percebemos. Nossos ancestrais, na fé, eles enfrentaram, meus irmãos, cativeiro, eles enfrentaram exílio, eles enfrentaram doenças, eles enfrentaram pestes, enfrentaram perseguições, porém Deus nunca os abandonou. Onde está Deus? Esta é uma pergunta, repito, e que está sendo feita por tantas pessoas, e por que não dizer até por alguns irmãos que estão esmorecendo na sua fé, estão enfraquecidos na sua fé, mas nesta noite, aleluia, se você atentar à mensagem que Deus está me dando, você vai sentir a presença dele aí dentro da sua casa. Você olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa e veja que Deus está em vocês por haver poupado a vida de vocês até agora. Olhe para as crianças que estão aí ao seu lado. O nosso Deus, meus queridos, aleluia, Ele nos contempla. Mas muitas vezes nós queremos ignorar a própria presença dEle. Eu lembro-me, logo que aceitei ao Senhor Jesus Cristo, lá no meu belo estado de Pernambuco, me tornei líder da mocidade. E o nosso grupo de jovens era quem fazia o evangelismo, intitulado de Comissão Evangelizadora, Grupo de Evangelismo. E todos os domingos nós saíamos para fazer culto em cada esquina das ruas, evangelizar as pessoas, os transeuntes, e chegava em cada casa, batíamos palma. Era assim que nós evangelizávamos. Pedíamos permissão para entrarmos naqueles lares, orar pelos enfermos. E quantas pessoas se entregavam para Jesus, quantas vidas eram salvas. Em um determinado dia, o grupo de jovens estava evangelizando. E um dos nossos jovens observou que havia um cidadão, mais ou menos 1,90 m de altura, estava lá na outra esquina, e ele resolveu se dirigir àquele homem. E quando chegou diante daquele homem, começou a evangelizá-lo, falar da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da providência de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, para perdoar os pecados e salvar vidas. E aquele cidadão, naquele momento revoltado, olhou para aquele jovem e aos berros desafiava: onde está esse Deus que você vem falar dele para mim?
esse Deus que não faz nada, esse Deus, e começou a blasfemar. E no momento em que o jovem viu aquele homem transtornado, resolveu deixá-lo ali naquela esquina, e até um pouco de medo de levar umas tapas, então saiu rapidamente para outra esquina, onde o grupo de jovens estavam ali louvando a Deus, e ele observou de que aquele homem que ficou lá na esquina começou a dar tapa no seu próprio rosto, esbofeteando o seu próprio rosto. E logo aquele jovem pensou, o homem pirou, aquele homem deve estar louco. Realmente, para falar o que ele falou, ele deve estar louco. E de repente, aquele homem não aguentou estar batendo tanto no seu próprio rosto e vem correndo em direção ao grupo. E o jovem imediatamente falou com os demais, disse: aquele homem que está vindo correndo ali, ele queria brigar com Deus. Ele desafiou e disse que Deus apareça para que eu brigue com ele. E ele venha brigar conosco agora. Mas aquele homem, quando foi se aproximando, o jovem olhou para o seu rosto. Dentro de poucos minutos em que ele havia deixado aquele homem lá em cima, o rosto do homem estava todo inchado. O rosto do homem estava uma coisa horrível. E aquele homem dizia, lá no Nordeste tem um tipo de uma abelha que a gente chama mutuca, e quem conhece ela sabe, ela vem dar uma ferroada, é como o pernilongo, só que é um tipo de uma mosca grande, dá uma ferroada, e aquela ferroada dói e já incha na mesma hora. E aquele homem veio gritando e disse: me socorre, que esta mutuca, ela está me ferindo, eu não consigo matá-la. E batia, porque ela vinha aqui, ele quando ia bater, ela já estava na testa, e dessa forma. E aquele moço olhou para ele e o questionou: ora, você queria brigar com Deus e não consegue brigar com uma mosca? Está sendo vencido por esta mosca. E todos ali ficaram em volta daquele moço. A mosca voou, foi embora, e ele entregou a sua vida arrependido a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, meus queridos irmãos, muitas vezes questionamos: onde está Deus? Porém, meus amados, o Senhor, Ele está bem pertinho de nós. Mas o questionamento vem, e às vezes até com deboche, para nós, principalmente neste momento difícil que nós estamos vivendo. Aquele cantor sagaz, chamado Eduardo Araújo, este moço resolveu zombar dos pastores, xingar a nós pastores, e questionando: vocês pregavam acerca de cura, vocês que curavam, e por que não curam agora as pessoas e que estão atingidas por esse vírus? Onde está o Deus de vocês? Sim, onde está o Deus de vocês? Repetia ele por várias vezes. Meus queridos, o salmista, lá no Salmo de número 42, no versículo de número 10, ele enfrentou esse questionamento. Questionamento esse em que abater a sua alma, principalmente nos momentos difíceis da nossa trajetória, em que estamos a enfrentar nos momentos das calamidades. Dizia o salmista, abra sua Bíblia aí, leia Salmo de número 42, o versículo de número 10. Ele diz:
como com feridas mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Olha, meus irmãos, esse questionamento não é de agora. Esse questionamento, ele vem há muito tempo. Onde está o teu Deus? Esta é a pergunta e que às vezes nos deparamos com ela. E quando nos sentimos frágeis, e quando nos sentimos em momentos difíceis, então vem esta pergunta. Às vezes, meus irmãos, as nossas atitudes, elas podem nos distanciar do Senhor nosso Deus. Pois nesse mesmo Salmo, de número 42, ao ler este Salmo, nós percebemos de que o salmista, ele declara a razão do distanciamento de Deus para com ele próprio. Não é que Deus houvera se distanciado, mas ele próprio foi quem se distanciou. E lá no versículo de número 4, ele vai revelar a razão do porquê os seus adversários chegavam para ele e questionava: onde está o teu Deus? Onde está? E ele diz, no versículo de número 4, quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia, presta atenção nesta palavra, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Então observe que ele diz, pois eu havia ido, ou seja, não estava mais indo. Havia se distanciado da casa do Senhor, havia se distanciado dos cultos de louvor, de adoração a Deus. E ele diz, quando me lembro dentro de mim, eu derramo a minha alma. Quer dizer, eu choro, porque fui eu que me distanciei de Deus e não foi Deus quem se distanciou de mim. Sim, você, meu querido irmão, que está ouvindo esta palavra desta noite, aleluia, a prova do grande amor de Deus é imensurável. A prova do grande amor de Deus para conosco está em cada hora que passa, em cada noite em que se vai e chega um novo dia. A prova do amor de Deus para conosco é extraordinária. E ele diz, pois eu me lembro que eu havia ido. Sim. Você lembra, querido? Você lembra, minha querida irmã, de que antes desta proibição, há mais de 2 meses, em que nós nos encontramos proibidos, por decreto, de nos reunir no templo para adorar a Deus. Você lembra quantas vezes você foi negligente? Você lembra quantas vezes o seu pastor clamava, convidava, irmãos, vamos aproveitar. E nós deixamos muitos momentos de comparecer, com eles desculpas, e até mesmo parentes dentro de casa que não servem a Deus, estão lhe afrontando, estão lhe desafiando, estão questionando onde está Deus. Sim. Porém, meus amados, a ausência do Senhor em nossas vidas, ela nos deixa
abatida. Esta ausência, e que parece que Ele está tão longe, nos deixa abatidos. Lá nos versículos desse mesmo Salmo 42, versículos 5 e 6, veja a confissão do salmista. Primeiro, no versículo 4, ele reconheceu de que ele havia ido, de que ele havia se alegrado. Mas agora no versículo de número 5, ele faz uma pergunta para a sua própria alma. Pois, meus amados, quando nós nos sentimos como que tão distante do sagrado, a nossa alma fica abatida. Aleluias! Quando nós estamos impossibilitados de cultuar a Deus verdadeiramente, com voz de júbilo junto com todo o seu povo, a nossa alma, ela fica abatida. E dizia o salmista no Salmo de número 42, versículos 5 e 6, perguntando à sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, na salvação e da sua presença ainda o louvarei. Oh, que nesta noite o Espírito de Deus te renove, o Espírito Santo do Senhor te encoraje, o Espírito Santo do Senhor se apodere de você de uma maneira extraordinária e você possa dizer: minha alma, graças a Deus, que eu ouvi o pastor Edivaldo dizer que em nosso município, Bragança Paulista, já vamos nos aproximar o dia 1º de junho, quando retornaremos a cultuar, mesmo que em números limitados, mesmo que em condições um tanto quanto complicadas, máscara na cara, mas vamos adorar ao Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor, seja em Bragança Paulista, seja em qualquer outro estado, aleluia, aí onde você se encontra, ouvindo esta mensagem, que o Espírito de Deus entre com renovo na tua vida, aleluias. E no versículo 6, ele diz desta maneira: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. É bom a gente se lembrar de coisa boa. Irmão, para de estar lembrando de coisa ruim. Para de estar lembrando de fracasso. Para de estar lembrando de coisas que só te traz aborrecimento. Te lembra deste Deus e que te amou de uma maneira tal e que já deu o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Senhor que é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Lembra-te de coisa boa, lembra-te do socorro de Deus nos momentos em que você clamou e que olhou de um lado, olhou para outro e até pensou que não havia mais uma solução e de repente o Senhor entrou com a providência na tua vida. Agora tem uma coisa, o próprio salmista, ele revela a situação quando começamos a nos distanciar da presença do Senhor. Lá no versículo de número 7 deste mesmo salmo, diz assim o salmista: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vaga têm passado sobre mim. Olha, meu irmão, não é que Deus nos abandonou, mas as nossas atitudes, as nossas ações é que nos afastam do Senhor nosso Deus. E ele, salmista, diz: um abismo chama outro abismo.
E quantos que estão prostrados na estrada da vida? Quantos que não têm força e ânimo para se levantar? Sabe por quê? Caíram no abismo. E quando receberam o livramento, foram para outro abismo. E há pessoas desta forma que não despertam, não acordam. E estão enfrentando esses abismos terríveis. Com destruição da sua própria vida espiritual. Pois vai desembocar nisto. Primeiro começa a perder o gozo da salvação, a alegria de adorar e de servir verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, devemos nos lembrar de uma coisa importantíssima e que vamos descobrir no versículo de número 8 deste mesmo salmo. E lá no versículo de número 8, você vai perceber algo extraordinário quando o salmista diz: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Contudo, diz ele, o Senhor, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de compaixão, aleluia, Ele mandará de dia a sua misericórdia. É aquela palavra tão linda em que Jeremias, ele pronunciou lá em Lamentações, no capítulo de número 4, ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais não somos consumidos. Sabe por quê? Porque elas se renovam a cada dia. Oh, aleluia! Elas se renovam. Não importa, meu querido irmão, as razões em que te levaram até mesmo a estar questionando, porque Deus, Ele não me atende. Não importa. O importante é que nesta noite o Espírito Santo aplique esta palavra no teu coração e você vai sair da sua sala ou do lugar onde você está, junto comigo meditando nesta palavra e dizendo: vou ter uma noite de bênção, uma noite abençoada, uma noite em que o Senhor, aleluia, me dará o sono tranquilo, porque Ele não me abandonou, Ele está comigo. Onde está Deus? A Bíblia, meus irmãos, ensina de que Deus, Ele está em toda a face da terra, de que Deus está entre todas as nações. Veja o que diz o salmista no Salmo 47 e o versículo de número 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então Deus está no seu trono, porém Ele reina entre todas as nações da terra. É conforme disse a palavra do Senhor, de que os céus é o teu trono, ó Deus, e a terra é o escabelo dos teus pés. O profeta Isaías, meus irmãos, ele teve uma visão sublime e gloriosa desse Deus e que está sentado no seu trono, mas que se inclina para nós, pobres, seres humanos aqui da terra. Isaías, no momento de toda a sua fraqueza, ele resolveu buscar ao Senhor. Ele resolveu entrar no templo para buscar ao Senhor. Eu tenho dito de que depois dessa pandemia, como vai estar a situação de muitos dos nossos irmãos? O desejo de voltar ao templo, como estará? Mas Isaías, ele entrou no templo. Está lá, meus queridos irmãos, no capítulo 6 e o versículo de número 1, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, olha que coisa tremenda, eu vi o que, Isaías? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os
seu séquito encheu o templo, ou seja, a sua glória, o seu acompanhamento encheu o templo e tudo ali estremeceu da glória de Deus. Então logo Deus, ele está nos céus, mas também ele está onde se encontra um filho seu, uma sua filha, ele está ali ao seu lado. Sabe por quê? Porque ele tem 3 atributos importantíssimos. Somente a Trindade Santa, a Trindade Divina tem esses 3 atributos. Ou seja, a onipotência, e a onisciência e a onipresença. Então Deus, através desse atributo chamado onipresença, ele está presente em todo, em qualquer lugar. Aleluia! Sim, pois ele enche os céus, a terra e abrange o nosso coração. Embora saibamos de que a presença de Deus, irmãos, pertence exclusivamente aos céus, os seus ensinamentos relatados nas Escrituras, também deixa bem claro, sabe o quê? Que Deus, ele é, sim, onipotente, onisciente e onipresente, e que ele está em qualquer lugar, a qualquer momento e em todo tempo. Sabe por quê? Porque desde o início, nós vemos nas Escrituras Sagradas a presença de Deus. Quando essa terra, ela se tornou sem forma, ela se tornou vazia, a presença do Senhor se fazia ali como uma recriação. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, quando nos relata: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, ou tornou-se vazia, tornou-se sem forma. Porém, prosseguindo a leitura do versículo de número 2, vai nos dizer, sabe o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Estava a presença do Senhor ali na criação, deste mundo em que nós vivemos, deste mundo enfermo em que nós vivemos. Então, queridos, há muitos exemplos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, da presença de Deus, aleluia, interagindo conosco, seres humanos, aqui na terra. Irmão, pensa nisto, aleluia, este Deus tão tremendo, ele interagindo, está lá nas Escrituras, e não foi somente no passado. Porém, nós vamos observar Deus interagindo com Adão e Eva. Diz a palavra, e eu já falei isso várias vezes, de que antes que a noite chegasse, o Senhor vinha interagir com Adão e Eva. Aleluia, que nesta noite você sinta essa presença gloriosa que eu estou sentindo neste momento, Deus interagindo conosco. Mas vamos encontrar, meus amados irmãos, aleluia, de que Deus, quando estava interagindo com Adão e Eva, chegou o momento em que ele é quem faz a pergunta para o homem. E a pergunta dele para o homem é esta: onde estás? Enquanto nós questionamos onde está Deus, Deus está olhando e dizendo: filho, onde estás? Onde tu estás? Isso é que eu quero saber. Onde estás? E ele sabe onde você está. Mesmo que você ignore, que não saiba onde Deus está, ele sabe onde você está. E ele questionou porque ele queria ouvir da boca de Adão. Adão responder onde se encontrava, porque foi Adão quem se escondeu da presença de Deus. E ele pergunta para Adão: Adão, onde estás? Sim, você vai encontrar isso em Gênesis, no capítulo 3, e o versículo de número 8. Deus perguntando: onde estás? Enquanto o homem quer saber onde Deus está, Deus olha e diz: eu é que pergunto, onde você está? Porque você não quer me responder.
porque você não quer atentar para a glória da minha presença. Aleluia. Lá em Deuteronômio, no capítulo 23, o versículo 14, vamos ler aqui a palavra do Senhor, Deuteronômio 3, e o versículo de número 14, 23, 14, diz assim: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar para te livrar dos teus inimigos que estão diante de ti. Então o nosso Deus, Ele está no meio do nosso arraial, Ele está no meio da sua igreja, Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio da tua família. Aleluia. Então somente abrirmos os olhos espirituais e contemplar. Lá em Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 2, diz: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Sim, o Senhor, contemplando que Moisés se virava para contemplar aquela visão daquela sarça e que labareda subia dela, então o Senhor bradou para Moisés, porque Moisés queria um encontro real com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ali ele teve, meus queridos irmãos, este encontro. Lá em Jeremias, no capítulo 23, o versículo 24, Jeremias exclama desta forma: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor: não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. E ele nesta noite está perguntando: você pode se esconder da minha presença? Você pode se esconder, aleluia, da minha face? Não, porque ele enche os céus e a terra. O Salmo 139, lá, meus irmãos, no versículo de número 12, Davi, ele faz uma pergunta para ele próprio, quando ele diz desta forma, nos versículos de número 7 ao 12, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Aleluia. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Ao tomar as asas da alva e se habitar nas partes mais distantes, aleluia, do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz ao redor de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Sim, por Deus, dizia Davi, ele está presente lá no alto mar, lá nas profundezas das águas, lá nas alturas, e ele diz: para onde me irei da tua presença? Agora, para encerrar, voltando, meus queridos irmãos, ao texto lido nesta noite, vamos encontrar Eliseu, e que andou lado a lado com Elias. Eliseu que viu a glória de Deus se manifestar através do seu senhor Elias. Eliseu que chegou até mesmo a dizer: Elias, eu quero porção dobrada do Espírito que opera na tua vida, eu quero sobre mim. Eliseu, o jovem aprendiz, ele contemplava isto, mas ele via apenas e tão somente Deus operando através de Elias, e ele precisava de uma experiência real. Mas chegou o momento do final do ministério de Elias, e Elias, queridos, revelou de que iria ser tomado, de que estava encerrando o seu ministério, e fez o convite para que Eliseu fosse
o seu substituto aqui. Eliseu enfrentou todas as dificuldades, acompanhou Elias, atravessaram o rio através de um milagre extraordinário. Eliseu contemplou aquilo. E lá do outro lado, o Espírito do Senhor toma Elias, e Elias é levado aos céus. E na hora que Elias ia sendo levado aos céus, a capa de Elias caiu. Eu acredito propositalmente. E quando caiu, Eliseu pegou aquela capa, mas ele estava do outro lado do Jordão. Ele precisava voltar para outra banda. E como fazer? Não tinha ponte, não tinha jangada, não tinha nada, as águas estavam turbulentas. Como fazer? Naquele instante, Eliseu precisava de uma experiência real. E foi aí que ele, de posse da capa de Elias, resolve tocar as águas, olhou para cima e bradou: onde está o Senhor Deus de Elias? Aleluia! Onde está? E naquele instante ele viu a resposta. Ele não contemplou nenhum vulto ao seu lado, nem à sua direita, nem à sua esquerda, nem atrás, mas quando tocou nas águas, as águas ali resolveram fazer um montão, como que uma grande represa se fez ali, e Eliseu passou para o outro lado a pé enxuto. O Deus de Elias estava ali, e eu te afirmo nesta noite, o Deus de Elias que usou Eliseu de uma maneira tremenda e extraordinária, quer usar você, caro obreiro. Levante a sua cabeça, meu irmão, pare de ficar pensando: a minha chamada diante de Deus. Obreiro, não questione a sua chamada. Deus de Elias é o teu Deus. E como profeta do Senhor eu te digo, não questione a sua chamada. Deus está na tua vida, é só você colocar em prática, aleluia, a sua fé, e você vai ver a ação, a resposta desse Deus. E você, meu irmão, minha irmã, aleluia, receba esta mensagem: o Deus de Elias, aleluia, o Deus que este livro revela para nós, é o Deus que nesta noite está aí, na tua casa, no teu lar, diante de ti. Deus em Cristo Jesus, aplique esta mensagem ao teu coração. Amém e amém. Amados, estamos chegando ao término deste culto. Agradeço a todos vocês em que interagiram conosco, em que mandaram aí os seus pedidos de oração, vocês em que estavam aí dando aquele joinha, e se não deu ainda, dê o joinha, dizendo: olha, eu estou aqui presente, pois você compartilhando desta forma, nós temos como saber o número de irmãos que estão participando deste momento de meditação da palavra do Senhor. E no próximo domingo estaremos com o penúltimo culto da família, pois assim que retornarmos os cultos presenciais, então essas lives vão dar uma paradazinha, não é? E que Deus em Cristo vos abençoe, e após esta oração vem um belo hino para o conforto e o consolo do teu coração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos ter transmitido a tua palavra. Senhor, de uma maneira toda especial, te revela, Pai amado, para cada um dos nossos ouvintes, aqueles que ainda não são evangélicos, Pai amado, aqueles que ainda não fizeram a sua decisão, o Senhor fale profundamente aos seus corações. Aqueles que pararam e fracassaram, traga-os de volta. Meu Deus, repreenda este mal e que tem assolado a nossa nação brasileira. Repreenda o espírito da morte em que está ceifando tantas vidas, e que esse maldito vírus, Senhor, está persistindo, mas tu tem um propósito em todas as coisas. Pai,
Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Como que é o nosso brado na vitória? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno e insondável amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre, e todos diz amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença.